Olá, eu sou o professor Capri e estaremos falando um pouco sobre a questão do neocolonialismo, imperialismo, Primeira e Segunda Guerra Mundial e as consequências disso para o mundo. Você me acompanha? Bom, eu gostaria de falar com vocês inicialmente o seguinte, que a gente colocou aqui, né? Principais motivos dos conflitos entre as pessoas ou entre os mundos. Aqui nós estamos vendo, observando o mapa mundi, as áreas de conflito que nós temos, principalmente no continente africano e no continente asiático. Bom, o motivo básico seria a ganância humana. O ser humano sempre quer os recursos do outro. E em termos de micro, eu quero o emprego do meu amigo, eu quero o carro dele, a casa dele. Em tipos macro dos países, eu quero os recursos naturais, como petróleo, gás, água, terras, ok? Além disso, eu posso dizer que eu tenho reivindicações nacionalistas, contestações de fronteiras, instabilidade política, disputas de áreas de influência, ainda a religião, diferença de valores moral e ética, diferenças socioeconômicas, ações terroristas e arsenais bélicos. Nessa questão de diferença de valores, a gente está vendo isso também muito no dia de hoje, com as questões do mundo ocidental e o mundo oriental em termos religiosos, né? Do cristianismo versus o Islã. Avançando agora, nossa aula propriamente dita. Imperialismo, disputas geográficas e a Primeira Guerra Mundial. Só recordando, gente, eu tinha antigamente as colônias que forneciam matéria-prima, iam para as metrópoles, industrializavam, depois voltavam para cá. Aí eu tenho, a partir da segunda metade do século XIX, a industrialização, as indústrias, segunda Revolução Industrial. Aí eu vou ter o desenvolvimento tecnológico e os países que lideram, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Isso vai dizer o quê? Vai surgir um problema. Qual o problema? Eu vou ter necessidade de obter novas fontes de matéria-prima, conquistar novos mercados consumidores, fora das suas fronteiras, que eu preciso de mais gente consumindo o meu produto, e resolver ainda o problema do excedente populacional. Eu tenho muita gente nos países e eu preciso que essas pessoas tenham trabalho, eu não tenho espaço. A Europa, os países são muito pequenos, são do tamanho do Brasil, e aí eles tendem a sair. Isso é fundamental ao desenvolvimento industrial e expansão do capitalismo. Aí essas potências industriais, determinadas a segurar e alargar as suas áreas de influência, o que elas vão fazer? Vai surgir então o neocolonialismo, ou seja, a conquista de novas colônias e o reforço sob o controle das colônias já existentes, que dá no imperialismo. Bom, até aqui, como será que isso se dá? Será que isso é natural? Então quer dizer que eu posso ir para um lugar lá e tomar essa colônia? Vamos ver. Isso vai dar o choque entre as próprias potências, vai dar uma tensão internacional e eu vou acabar tendo a Primeira Guerra Mundial. Só que, vamos falar um pouco agora do neocolonialismo e imperialismo. Imperialismo e neocolonialismo. O que são? Como vender a produção cada vez maior e realizar novos investimentos assim gerados. Se a concorrência entre as grandes potências capitalistas fazia com que seus governos adotassem barreiras protecionistas para seus mercados internos, a fim de dificultar a invasão dos produtos vindos de países concorrentes. Esse dificultar a invasão de produtos de outros países eu vou chamar de protecionismo, né? O Brasil também faz isso, tenta fazer isso, o mundo tenta fazer isso, tentando fazer com que os seus produtos sejam produzidos, quando vem um produto de fora, que eu dê preferência primeiro para o meu produto. E aí, a resposta para esse dilema, como é que eu vou conseguir fazer isso? Necessidades de matéria-prima e mercados de mão de obra. Como? Repartindo a África, a Ásia e a Oceania para atendimento de interesses econômicos e políticos das potências mundiais. Eu chego lá, tenho dinheiro, sou poderoso e vou impor a minha vontade nesses países. Então a solução seria dominar, controlar, explorar, investir capital e conquistar novos mercados. Bom, aí vamos ter os dois conceitos. O que é imperialismo? É a política de expansão e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação
sobre outras, ou sobre uma ou várias regiões geográficas. E o novo colonialismo, é o processo de exploração experimentado pelas potências industriais. Então aqui a gente vê uma charge com a partilha, né, o pessoal cortando a África. Aqui os países, né, repartindo a África. E aqui essa imagem eu acho interessante, se você notar, eu tenho a África aqui, o continente africano, sendo que ele foi retirado, foi extraído dele suas riquezas naturais, e aí isso está indo para a Europa e amontoando para os Estados Unidos. É interessante observar que eu vou para um lugar, vou extrair os recursos para poder sustentar a minha indústria. Bom, agora vamos se ligar na treta que vai dar isso tudo. Bom, as lideranças inglesas no colonialismo do século XIX, matérias-primas, mercados consumidores, áreas de investimento, mão de obra barata lá, centros para excedentes demográficos, como nós já falamos no outro slide, e a conquista de pontos estratégicos. Liderança de empresas privadas. E qual era a ideologia? Qual era a desculpa? Eu estou indo aí para poder civilizar esses continentes, né? Deixá-los de uma forma como o nosso continente europeu está melhor, mais civilizado, mais moderno. Essa é a desculpa entre aspas. E qual foi o local? A África e a Ásia. E aí eu vou ter a denominada partilha da África, que nós falamos, ocorrida na Conferência de Berlim. Bom, isso gerou disputas coloniais, disputas pelas colônias. O imperialismo e o neocolonialismo, formal, domínio político, informal, domínio econômico. Na forma, eles dominavam, pagavam os aliados que eles tinham lá, ou as tribos, os reis que lá estavam, e tentavam governar aquele continente ou aquela área do continente. E isso fez com que houvesse choque nessas potências, e aí cresceu a tensão, o que deu na Primeira Guerra Mundial. Perdão que eu apertei 2 vezes. Bom, quais são as consequências do neocolonialismo? Desestruturação dos sistemas produtivos locais. Ou seja, eu tinha uma cultura, um tipo de produção naquele continente, naquele local, eu desestruturei. Fome endêmica e miséria crônica. Então, a partir desse tempo para cá, nós percebemos que nós temos, tanto na Ásia, ainda no continente africano também, fome endêmica e miséria. Submissão econômica das regiões dominadas, ou seja, essas regiões tinham que estar submetidas economicamente às potências de fora. Agravamento dos conflitos regionais. Por quê? Porque eu mudei as fronteiras, né, as tribos nômades, que eram nômades, foram obrigadas a se fixarem. Eu mudei as fronteiras sem respeitar aqueles povos. Então, de repente, eu entrei numa fronteira de uma outra etnia, que já estava lá há muito tempo, porque o homem branco, a Bélgica fez muito isso, no Congo, né? E aí eu tive essas dificuldades. Tem um filme clássico, chama-se Tiros em Ruanda, Hotel Ruanda ou A História de um Massacre. São 3 filmes que vão tratar da questão dos Tutsis e Hutus na África por causa disso já. E aí também vem um confisco das terras dos povos nativos, ruptura do sistema da vida local, interferência cultural, quero já falar sobre isso com você, desenvolvimento de nações industrializadas e as disputas imperialistas. Nessa questão da interferência cultural, eu vou te chamar também de imperialismo cultural. É a imposição de valores, hábitos de consumo e influências culturais que são impostas pela nação dominante à nação dominada. Dessa forma, ocorrem mudanças na maneira de se comportar, de vestir, costumes, etc. Algo parecido aconteceu com os nossos nativos aqui no Brasil, na época da colonização do Brasil, do descobrimento do Brasil, e a gente percebe que essa moda europeia influenciou muito no continente africano e asiático. Então você tenta destruir a cultura, os valores de uma cultura, importando ou influenciando ou forçando seus valores. Bom, a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, note que aqui eu tenho um tal de Império Austro-Húngaro, né? A Sérvia, Montenegro, Albânia voltaram a ter Império Otomano, Turquia. Bom, agora vamos falar um pouco da questão da Primeira Guerra Mundial.
A Itália e a Alemanha não estavam contentes com a partilha do continente africano, porque ficaram com regiões, diziam ela, que eram pouco produtivas. E isso vai fazer com que se acirrem disputas entre eles, criam-se alianças militares. Eu tive a questão da degradação do Império Turco-Otomano, Bósnia, Herzegovina, Croácia e Eslovênia foram incorporadas pelo Império Austro-Húngaro. A região balcânica versus Sérvia. E aí, qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro por nacionalistas sérvios contra a presença austro-húngara nos Balcãs. Aí os países europeus fizeram essa transformação do espaço geográfico, plantações arrasadas, retratação da produção industrial, dependência dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos viram uma potência econômica que começa a abastecer a Europa, e os Estados Unidos é o maior principal credor, tanto da França, da Rússia e da Grã-Bretanha. Primeira Guerra Mundial, Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia. Tríplice Aliança, Itália, Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Itália e Japão vão ser investidas Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, Turquia e Bulgária, capitulação austro-húngara, Bulgária e Turquia, a questão das guerras que nós tivemos. Com isso, eu vou ter o Império Turco virando Turquia só, e aí o desmantelamento do Império Austro-Húngaro. Ficou Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Iugoslávia e Tchecoslováquia. Vou ter o chamado Tratado de Versalhes, que vai depois do acordo de paz no final da guerra, né? Acordo de paz, profundas mudanças no mapa político da Europa, fronteiras instáveis, vou falar um pouco mais sobre isso. E que é o Tratado de Versalhes? Nada mais é do que a desmilitarização do serviço militar na Alemanha. A Alemanha foi obrigada a pagar pelos prejuízos da Primeira Guerra Mundial, não podia ter um exército com mais de 100 mil homens e perdeu colônias também. Bom, aqui, Primeira Guerra Mundial, só para a gente dar uma entendida de alguns detalhes. Aqui eu tenho soldados alemães com britânicos numa noite de Natal trocando presentes. Imagina só, na neve, na Primeira Guerra Mundial. Também foi chamada de a Guerra das Trincheiras, né? E aqui eu coloquei o pessoal com máscara para você perceber que também foi usado gás, o tal do gás mostarda nessa época. Aí começa a ser usada a aviação também, né, na Primeira Guerra Mundial. Olha o tipo de projeto bala de canhão, olha o tamanho, né? O armamento, a tecnologia ficou muito em voga na época. E aqui um carro forte, né, um tanque, perdão, da Primeira Guerra Mundial. Você repara que eu tenho tecnologia e ainda preciso de carroças e cavalos para transportar. Também nós tivemos a questão das mulheres participando na Primeira Guerra Mundial, trabalhando nas fábricas que tinham que fazer as munições. E aí, como ficou a Europa depois da Primeira Guerra Mundial? Bom, a insanidade das guerras. I didn't raise my boy to be a soldier. Eu não criei meu filho para ser um soldado. Será que a guerra ela vale a pena? Aqui eu tenho uma imagem seguinte. Rich man's war, poor man's fight. Guerra do homem rico, luta do homem pobre. A guerra vale para os empresários, para aqueles que vão ganhar alguma coisa, mas quem vai lutar na guerra é o pobre. Uma coisa para a gente pensar sobre isso, a questão da insanidade das guerras. E também tivemos movimentos, esse é um panfleto da Austrália, onde pacifistas não queriam, que era para não votar no alistamento. Consequência da Primeira Guerra Mundial. Mais de 10 milhões de pessoas morreram. O número de feridos entre civis e militares foi de cerca de 30 milhões. Por isso que ela foi chamada de Grande Guerra. Modificação das fronteiras europeias com surgimento de novos países e desaparecimento de outros. Ascensão dos Estados Unidos como potência mundial. Eclosão da Revolução Russa, que vai dar no primeiro país socialista, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Começa a Revolução Russa em 1917, termina em 1922.
enfraquecimento das democracias liberais e derrubada de várias monarquias, surgimento dos regimes totalitários, tanto de esquerda, comunismo, como de direita, fascismo, criação de Sociedade das Nações ou Liga das Nações, existência de minorias étnicas com tendências separatistas em vários países da Europa Central e Oriental, criando graves focos de tensão. Esses focos de tensão vão até 1991 e um pouquinho mais. E até hoje nós temos, né? O recrutamento de homens para o combate permitiu também uma participação maior das mulheres no mercado de trabalho.